Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia. Estamos em dezembro. Parece que mês passado era janeiro, não é verdade? Como o tempo está correndo. E nós estamos aqui mais uma vez, mais um ano, celebrando o mês de dezembro, que é o mês do Natal, relembrando aquilo que o Senhor fez por nós, enviando o seu Filho, o nosso Salvador. Sabe, irmãos, todo ano é bom que se diga que Natal não é o que a gente vê por aí, não é? O símbolo do Natal não são as luzes, as árvores, os enfeites que a gente vê por toda a cidade, que é bonito, nos faz lembrar desse momento, nos traz uma alegria de que o final do ano está chegando e a celebração das festas de final de ano, onde a gente se reúne com a nossa família, é tão bom, é tão gostoso. Natal não é aquela árvore de Natal gigante, maravilhosa, com uma passarela no meio do lago, que agora todo ano a gente tem em Londrina, e que faz fila para atravessar aquela passarela, que é legal, é muito bonito aquilo ali. Natal não é Papai Noel, que todo shopping, que todo comérciozinho aguarda a chegada do Papai Noel. E a expectativa do Papai Noel chegar e aí trazer consigo o espírito natalino. Porque na verdade mesmo, essa coisa desse espírito natalino que o mundo tanto fala, é dinheiro. Porque é a época que o comércio fatura. E isso é bom. Movimenta o mercado. Movimenta a economia. Mas nós, cristãos, a gente precisa saber disso. De que o Natal para nós é outra coisa. Natal para nós é quando Deus resolveu vir até essa terra para buscar o seu povo. Natal é quando Deus resolveu que nenhum esforço nosso valeria para que o homem pudesse chegar a Deus. De que qualquer esforço meu e seu de chegar até Deus seria inútil. Por isso Ele mesmo resolveu, na pessoa do seu Filho, vir buscar cada um de nós. E na pessoa do Cristo, aquele que veio, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou, todos nós os que cremos, podemos ser salvos e nos achegar a Deus. A ponte que nos liga a Deus tem um nome, é Jesus Cristo. E é isso que significa Natal para mim e para você. E glórias a Deus por isso. Hoje eu quero conversar com você sobre a revelação do Cristo, do Deus que vem revelando o seu plano de alcançar a mim e a você através do Cristo. E você sabe que a Bíblia é repleta de símbolos, de sinais que apontam para Jesus Cristo, aquele que viria para salvar a mim e a você. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora e orasse comigo. Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui mais uma vez, em mais um dezembro, Deus, para relembrar o real significado do Natal. Portanto, Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. E que nós sejamos arautos do Senhor, para proclamar o Cristo que veio, que nos salvou e que nos garante a vida eterna junto do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos ouvintes, praticantes, como diz a carta de Tiago. Que tudo aquilo que ouvimos aqui hoje, Senhor, possa ser anunciado onde quer que a gente vá. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Então, meus irmãos, nesses domingos que antecedem o Natal, a partir de hoje, nós vamos explorar como é que Deus anunciou a vinda de Jesus pela revelação aos profetas e, consequentemente, chegando até nós. Nós vamos pensar um pouco também sobre o nascimento que, de certa forma, foi tão simples, né, de você imaginar o Cristo, o Deus encarnado, deitado numa manjedoura nos seus primeiros dias de vida, né? Mas, ao mesmo tempo, foi tão grandioso e cheio de significado para a fé cristã, né? E também a gente vai ver o impacto disso tudo, da revelação, do nascimento de Cristo, da vida de Cristo nas nossas vidas, que vai refletir, obviamente, na minha e na sua adoração a esse Deus que é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa reverência. Então, isso a gente vai meditar durante esse mês de dezembro. E o texto que eu quero usar como pano de fundo para todas essas mensagens até o final de dezembro é de Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, que eu quero ler para você, que é bastante significativo e vai servir para nós, então, como base para essas 3 mensagens, hoje, dia 15 e dia 22. O texto de Hebreus 1, versos 1 a 4, diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que texto maravilhoso é esse! E hoje a gente vai se dedicar à primeira frase desse texto, que diz: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A revelação do Cristo. A primeira coisa que a gente vê aqui é esse anúncio de Deus através dos profetas. Ele diz aqui que desde os tempos antigos, Deus começou e comunicou o seu plano de redenção através dos profetas. A Bíblia toda fala a respeito de Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Ela aponta, ela anuncia, ela revela o Cristo, ela revela Jesus Cristo. É isso que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui com essa frase. Eles falam sobre o Messias que viria para salvar o seu povo e restaurar a humanidade. O pensamento judaico incluía os autores dos livros proféticos e dos livros históricos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e por aí vai, como os pais, como aqueles que anunciavam aquilo que Deus queria dizer para o seu povo. Os patriarcas do Antigo Testamento eram considerados os pais que recebiam essa revelação do Senhor. E eles foram recebendo, mas não só recebendo a revelação, eles creram. E aí é toda a diferença. Porque uma vez que eu e você recebemos a revelação de quem é Jesus, isso me faz lembrar a caminhada de Jesus com os seus discípulos, quando Jesus perguntava para eles: quem o povo diz que eu sou? E aí eles tinham um monte de resposta para isso, mas aí Jesus faz a pergunta crucial, mais importante: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus é muito importante aqui. Ele diz: muito bem, Pedro, mas não veio de você isso. Foi o meu Pai que te revelou. Então, eu e você dependemos, precisamos da revelação de Deus, de quem é Jesus Cristo. E a resposta é: Ele é o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Isso é maravilhoso da gente ficar sabendo. Mas é importante uma coisa. Isso precisa entrar em nosso coração. Não ficar aqui, mas entrar em nosso coração. Eu e você precisamos crer nessa verdade, nessa revelação de Deus. Ele é um enviado de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Aquele que veio resgatar o seu povo. Aquele que veio redimir o seu povo. Se eu e você cremos nisso, então, meu irmão, minha irmã, como diz Romanos, e eu já disse isso na quinta-feira e repito aqui hoje, se você crê nisso, a palavra de Deus diz que você é salvo. Aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas você pensa, puxa, mas é só isso? Não é só isso, é tudo isso, meus irmãos. Porque o mesmo poder que Deus operou para ressuscitar o seu Filho é o mesmo poder que vem sobre mim e sobre você para ressuscitar o nosso espírito em Cristo Jesus. O mesmo poder. Então, quando você declara com a sua boca que Cristo é o Senhor, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, o poder de Deus vem sobre você para te salvar da perdição eterna e te garantir a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é aquela hora que você glorifica a Deus com força, com alegria, porque isso, gente, não é uma notícia que se dá no Jornal Nacional. Uma notícia que vai talvez mudar a sua semana, que talvez vai resolver os seus problemas desse mês. Essa é uma notícia que muda a sua vida por toda a eternidade. Então isso precisa gerar em meio no seu coração muita alegria. Muita alegria. Uma celebração que é digna de comemorar mesmo, de glorificar a Deus. E é por isso que a nossa última mensagem, dia 22, vai ser sobre adoração a Deus. Porque isso tudo reflete na minha e na sua resposta a Deus pela salvação. E a minha e a sua resposta a Deus pela salvação não pode ser indiferença. Não pode ser algo que você fala, pá, que legal, puxa, valeu, hein, muito obrigado, salvação. Nem estava precisando, mas já que o Senhor deu. Meus irmãos, isso significa que eu e você não vamos ficar pela eternidade condenados ao lago de fogo de enxofre, uma condenação eterna, onde a palavra diz que há dor e ranger de dentes. Pelo contrário, nós estaremos com Ele por toda a eternidade, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Isso precisa alegrar o nosso coração. Então, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais de Cristo, falando dele, anunciando Jesus, de que um dia todo aquele que cresce nele viveria com ele por toda a eternidade. A verdade é que a Bíblia, então, ela é repleta de passagens que apontam a Cristo, de que ele viria. E o que é melhor para mim e para você é que para esses profetas era um vislumbre daquilo que iria acontecer. Mas para mim e para você é uma constatação daquilo que já aconteceu. Eu e você podemos olhar para as Escrituras e ver os apontamentos de Cristo e dizer, glória a Deus porque Ele já veio. Graças a Deus que a minha salvação está em Cristo Jesus, que veio e entregou a sua vida por mim. Dá para imaginar isso, de que os profetas do Antigo Testamento anunciavam algo que para eles era um vislumbre, que para eles era algo, às vezes até inimaginável, mas que para nós é uma realidade, que para nós é algo histórico.
que para nós é algo que já aconteceu e nós podemos desfrutar disso, crendo, nos maravilhando e agradecidos a Deus por isso. É maravilhoso pensar que esses profetas anunciaram algo pela fé, de algo que talvez eles não experimentaram na sua vivência, mas pela fé eles tinham um vislumbre de algo que hoje nós podemos experimentar, que nós podemos vivenciar, que nós podemos contemplar, que nós podemos nos alegrar. E aí o mundo tenta distorcer tudo isso. E você vê um monte de coisa sobre Natal, um monte de coisas que não faz qualquer menção sobre o dono da festa. Zero menção. Você liga a televisão, você vê propaganda de Natal, mas o personagem principal é outro, e não o Cristo, que foi revelado pelos profetas e veio. O que nós precisamos é reconhecer a fidelidade de Deus em comunicar o seu amor e o seu plano de salvação em Cristo Jesus, na história. Além de reconhecer isso, nós precisamos valorizar as escrituras que nós temos nas mãos e as promessas de Deus ali, que nos dão essa esperança de que um dia nós nos encontraremos com Ele. E a direção que nós temos para tudo na nossa vida, absolutamente tudo. Então nós temos nas Escrituras a promessa de que um dia nós estaremos com o Senhor. E mais do que isso, a promessa de que Ele está conosco até o fim. E a certeza de que Ele nos dá a direção para tudo na nossa vida. Para os momentos de aflição, para os momentos de angústia, para os momentos de alegria, para os momentos de tristeza, para os momentos de pesar, para os momentos de perda, para os momentos de vitória também, para os momentos de celebração. Ele nos dá toda a direção que nós precisamos, através da sua palavra. E a gente valoriza isso tão pouco, meus irmãos. Provérbios capítulo 4, diz que a palavra de Deus, ela é alimento e saúde para o nosso corpo. Para o nosso corpo. Então, viver, experimentar, degustar da palavra de Deus é tão vital quanto um prato de comida diário. E é por isso que há muitas pessoas nesse mundo passando fome espiritual, raquíticas espiritualmente, porque não se alimentam. Então, meus irmãos, isso aqui é a revelação de Deus. Tem gente que procura profeta para ter revelação. Não precisa, tá? Está aqui. Está no celular, está na internet. Você baixa a Bíblia, você compra um exemplar desse. Tem exemplares de R$200 que vem com estudo bíblico, e tem exemplar de R$20. E tem exemplar que é de graça. A gente viu aqui com os Gideões, que distribuem por aí. Revelação do alto. Tudo o que você precisa saber sobre a sua vida eterna está aqui. Tudo o que você precisa saber sobre a sua vida terrena está aqui. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que nós o conheçamos. Só isso. Que você saibamos quem Ele é. É isso que Deus quer de mim e de você, relacionamento. Porque afinal de contas Ele veio. Ele enviou seu Filho. Ele anunciou que faria e fez. E quando Ele veio, entregou sua vida por mim e por você, Ele pede de nós relacionamento. Que nós o conheçamos. Porque Ele já nos conhece. Intimamente. Profundamente.
no mais íntimo do meu e do seu ser, Ele conhece. E quer de nós conhecimento também, que eu e você o busquemos. E a palavra de Deus diz, enquanto se pode achar. Então que eu e você possamos reconhecer a fidelidade de Deus nisso. E que a gente possa valorizar a revelação que nós temos nas mãos, que é a promessa de Deus e direção dele. Eu gostaria de destacar duas passagens, então, de Isaías, um dos livros dos profetas, sobre a revelação do Cristo. A revelação de Deus sobre o Cristo à humanidade, feitas então pelo profeta Isaías. A primeira delas está em Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7, verso 14. Eu já deixo sua Bíblia aberta em Isaías, que a próxima está pertinho ali também. E você já até deve saber qual é. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O profeta Isaías então está anunciando o nascimento do Emanuel. Isso aqui foi escrito cerca de 740 anos antes de Cristo. Esse nome, Emanuel, significa Deus conosco. Mateus vai falar sobre isso também. E Mateus vai citar este versículo, inclusive, na sua carta. Essa profecia é um sinal, um anúncio da presença constante de Deus no meio do seu povo. Ele começa dizendo ali: o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Se olharmos ali os versos 11 e 12, a gente vai ver que havia um rei chamado Acás. E esse rei, ele rejeita obedecer a Deus. E quando ele rejeita obedecer a Deus, o profeta Isaías é tomado pelo Senhor. Ele diz: já que você rejeita obedecer, o Senhor mesmo vai dar um sinal. E esse sinal é: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Essa virgem dará à luz, que é a concepção do Cristo, e a gente vai ver isso sendo realizado em Maria, mais tarde, lá no início da era de Cristo, quando o anjo vem e anuncia para aquela jovem mocinha de que ela seria mãe, e ela fica preocupada porque, afinal de contas, ela não conhecia homem. E na cabeça dela, como assim? É interessante que muitos comentaristas falam assim, ficam na dúvida se esse virgem aqui pudesse ser traduzido como uma moça, simplesmente. Mas a moça preparada para o casamento necessariamente deveria ser virgem. Então não há aqui uma dúvida sobre a virgindade dela ou não. Se ela ainda estava preparada para o casamento, óbvio que era virgem. Então, tradução aqui não é problema. O fato é que o nascimento de Cristo precisava ser virginal. Davi não nos diz que nós nascemos em pecado. Então, obviamente, Cristo não poderia nascer de uma forma natural. Portanto, o pai tinha que ser divino. A moça tinha que ser virgem, para que o pai divino pudesse tomar aquela moça e então ela conceber o Cristo, que não nasceria em pecado e permaneceria assim até o fim. Então eu imagino que para aquele profeta Isaías, recebendo essa palavra do Senhor, quando Deus diz: a virgem conceberá um filho, ele deve ter pensado: como assim? Mas se Deus está falando, eu vou dizer. E deve ter ficado uma incógnita, um pensamento, uma estranheza, mas crendo que o Senhor é poderoso para fazer absolutamente tudo. Mas entendendo que se ele deveria ser o Cristo, precisaria ser algo divino,
algo grandioso, algo poderoso, vindo do próprio Deus. Então o próprio Deus resolve agir fazendo dessa forma. A Virgem dará à luz somente pelo fato do Pai ser divino. E ele se chamará Emanuel. É interessante que o texto diz que ela chamará ele de Emanuel, o Deus conosco. Afinal de contas, Deus viria habitar no nosso meio. Deus habitaria no ventre daquela mocinha. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar que o Deus Todo-Poderoso resolve habitar no ventre de uma menina? Que o Deus Todo-Poderoso, cheio de glória, cheio de majestade, resolve vir no lugar mais baixo. E foi assim que Deus fez. Dizer que Deus é com alguém ou com um povo significa que Deus está guiando e ajudando essas pessoas a cumprirem o seu chamado. É interessante que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra, Ele veio no meio do seu povo para ajudar cada um de nós a encontrar o caminho de volta, a se achegar com Deus novamente. Deus imagina, não tem outra forma de eu ter o meu povo comigo, a não ser que eu mesmo vá lá buscá-los. E só pode ser de uma forma: meu filho vai nascer de uma virgem, vai viver nessa terra e vai alcançá-los no final, estando com eles, junto com eles, sendo um deles. Gênesis 21, 22 diz assim: por esse tempo, Abimeleque e Ficol, combatente do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. E Deus continua estando comigo e com você em absolutamente tudo o que nós fazemos. Deus não é mentiroso. Deus não faz propaganda enganosa. Se Deus disse que estaria conosco, então Ele estaria, e está, e estará. Deus está comigo e com você em tudo o que nós fazemos. Ele também disse isso ao nos comissionar, lá em Mateus 28, no verso 20. Quando o próprio Cristo diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a diferença do nosso Deus para os deuses falsos. O nosso Deus está conosco o tempo todo. Ele está conosco aqui e agora. Ele estará conosco quando a gente for para casa, cada um para a sua casa. Ele estará conosco. Ele estará conosco quando alguns de nós vão poder tirar uma sonequinha depois do almoço. Ele estará ali. Ele estará conosco quando alguns de nós, talvez, tenham que trabalhar. Ele estará lá. E Ele continuará lá. E Ele vai estar lá até o fim dos tempos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Saber que eu e você temos a companhia de Deus conosco, do Emanuel, do Deus que está presente. Por isso nós devemos celebrar o cumprimento da promessa do Emanuel, do nascimento de Jesus. Esse, de fato e de verdade, é o sentido do verdadeiro Natal. O Deus que habitou conosco. O Deus que veio. Então nós devemos sentir o conforto e a alegria de saber que Deus está conosco. Não apenas em dezembro, no Natal, quando a gente fica mais alegrinho, mas todos os dias, até o final dos tempos.
Outro texto que eu queria que você abrisse aí em Isaías, um pouquinho mais para frente, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Isaías falando mais sobre esse que viria. Nós vemos então aqui o nascimento do Messias. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O profeta ainda descreve as características do Messias: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O nascimento de Jesus é o cumprimento dessa profecia, que vai trazer e trouxe, e isso está estabelecido até o final, paz, justiça e governo eterno. Ele diz aqui que um menino, um filho, que terá o governo sobre os seus ombros, revela o caráter humano de Cristo, do Messias, do enviado de Deus. Imagina, mais uma vez, o profeta escrevendo essas palavras: um menino, um filho, nasceu. Dá para imaginar, se a gente pudesse pensar hoje aqui, olha, o próximo presidente do Brasil, ele acaba de nascer, e ele vai governar já. Está lá, deitadinho, num lugar bem simples, num bercinho simples, e ele vai ser o cara que vai nos governar. As pessoas vão te chamar de maluco. Você está de brincadeira, né? Quando o profeta escreve algo assim, ele não tem a ideia de que aquilo iria acontecer de uma forma literal e de que o Deus Todo-Poderoso iria nascer nas condições que nasceu, da forma como nasceu e como permaneceu. De forma simples. Tão simples que nasceu numa estrebaria, deitado numa manjedoura. O Deus Todo-Poderoso na figura de um bebezinho, indefeso. Dá para imaginar uma coisa como essa? O Deus que criou todo o universo ali, concentrado na pessoa de talvez, no máximo, 3 quilos, que ainda não sabia falar, que chorava de fome, que mais dormia do que ficava acordado. Deus Todo-Poderoso ali, que precisava se alimentar da mãe que Deus escolheu para ele, que precisava do cuidado do pai que estava ali, que Deus também escolheu para ele. O Deus Todo-Poderoso, deitadinho numa manjedoura. Eu fico imaginando as trevas nessa hora. Como as trevas viu isso? As trevas devem ter falado assim: agora tá pra gente. Olha só o que Deus fez. Veio e se concentrou num bebezinho, fácil. Vamos mandar lá o rei matar todas as crianças. E aí a gente resolve, acabou, a gente é vencedor. Mas Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus é grandioso. E aí Isaías começa a descrever esse Deus. Ele diz: ele é maravilhoso conselheiro. Se tem um que a gente pode pedir conselhos,
e ficar tranquilo que o conselho vai vir bom, é Ele. Um conselheiro é capaz de fazer planos sábios. Ele é um governante cuja sabedoria é extraordinária, que vai além das capacidades humanas. Ele é maravilhoso conselheiro, é quem nos dá a direção, é quem cuida de nós, é para quem nós recorremos quando a gente está em dúvida, quando a gente precisa tomar decisões, quando a gente não sabe o que fazer. É para Ele que nós pedimos o conselho, porque Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte, que é um título do próprio Deus. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 17, diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Esse é o Deus forte que eu e você servimos. Se Ele é o Deus forte, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que Ele é grande, poderoso e temível, do que a gente pode ter medo? O que a gente vai temer nessa vida? Se nós temos o Deus forte. Então, se você precisa de força na sua vida, peça a Ele, que é o Deus forte. Está se sentindo fraco, sobrecarregado, está se sentindo sem poder fazer nada, incapaz? Peça força ao Senhor, que é o Deus forte, poderoso, temível, Deus grande. Ele é o Pai da eternidade. Pai aqui é protetor, aquele protetor que é benevolente, cuidador, que a tarefa do rei ideal aqui, que também é o modo como o próprio Deus se identifica como o Deus que cuida do seu povo. Ele é o Pai da eternidade. Se você precisa de cuidado, de proteção, peça a Ele. Se você está vivendo num momento de perigo, num momento de incertezas, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus que cuida, que é zeloso com o seu povo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o governante cujo reinado trará paz. Nós falamos muito sobre isso aqui na quinta-feira. É o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. É o Deus que gera paz quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Como Paulo fala para nós em Filipenses. Que a paz que excede todo entendimento venha guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz. Quando Ele mesmo diz que a verdadeira paz é Ele quem dá, e não dá como o mundo dá, que é aquela paz que exige algo em troca, que é uma paz temporária, passageira, ou às vezes até falsa, mas é a paz que vem dEle, que é uma paz sólida, onde eu e você podemos repousar. É aquela paz que Paulo se refere em Romanos 5:1, quando ele diz que uma vez justificados em Cristo Jesus por causa daquilo que Ele fez. E o que é que Ele fez? Foi nos salvar, meus irmãos. Foi perdoar cada um dos nossos pecados. Desde que nós creiamos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando eu e você cremos nele como nosso Senhor e Salvador, nós temos paz com Deus.
E essa paz, ela é aquela paz que Jesus experimentava dentro do barco quando havia tempestade. Mesmo que os discípulos ali preocupados, achando que ia morrer, mas Cristo estava em paz. Porque a realidade com Cristo é uma realidade de paz, mesmo no meio da tempestade. Mas nós, como os discípulos, só cremos na paz quando Cristo diz: tempestade, cale-se, mar, aquieta-se. Então nós dizemos: puxa, agora sim nós temos paz. Mas a verdadeira paz é quando eu e você reconhecemos que Cristo está no barco e Ele, na realidade dele, vive na paz. Então, se eu e você estamos em Cristo, nós podemos experimentar a mesma paz. E é por isso que Jesus diz para os seus discípulos: homens de pouca fé. Porque vocês têm paz apenas quando eu mando a tempestade se acalmar. Ele é o príncipe da paz. Se Ele é o príncipe da paz, nós podemos ter paz mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da aflição, mesmo quando Ele não manda a tempestade se acalmar. Nós podemos ter paz, porque nós estamos nas mãos do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. Nesse lugar, nas mãos dele, nós podemos estar seguros. Paulo fala aos Colossenses capítulo 3 que a gente precisa pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, onde eu e você estamos com Cristo escondidos em Deus. Lembra quando o Salmo fala do esconderijo do Altíssimo? É quando eu e você estamos com Cristo em Deus, que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Olha que coisa maravilhosa. E o seu governo já está estendido até a eternidade. E nele há paz sem fim. Como diz Daniel 2,44, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, paz do tipo que os governos humanos prometiam, logo chegavam ao fim. Logo tinha uma outra batalha, logo tinha uma outra guerra, logo essa paz se dissipava. Ou ela era só parcial. Era uma paz boa enquanto durava. Mas a paz que o Messias traz no seu reino é universal e eterna. E ele termina dizendo: sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar. Que claramente se trata aqui da segunda vinda do Cristo, quando ele virá e governará para sempre sobre o Israel ou sobre a igreja restaurada, com juízo e com justiça, que não é um mero reino de poder e triunfo contra as forças do mal, sobre os inimigos, mas é de justiça, que é alcançável apenas pelo Cristo, pelo Messias. Como nos diz o Salmo 45, versos 6 e 7, que diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. É um reino perpétuo de alegrias. Por isso, nós devemos então agradecer a Deus pelo envio de Jesus, que traz paz e transforma as nossas vidas.
Nós devemos viver sob o governo dele, permitindo que a sua paz, a sua verdadeira paz e a sua justiça reine em nossos corações. Então hoje a gente pôde pensar um pouco sobre o anúncio de Deus através dos profetas, a promessa do Emanuel, do Deus conosco, e o anúncio do nascimento de Jesus, que já veio, e graças a Deus. Então que esse Natal seja um tempo de profunda gratidão pela revelação de Deus em Cristo Jesus, e que nós possamos viver refletindo a paz e a presença de Deus em nossas vidas. Que essa reflexão de Natal inspire os nossos corações a celebrar de verdade, com alegria e com júbilo no nosso coração, a revelação do Cristo que já veio, o cumprimento das promessas de Deus e a transformação que a sua vinda traz a cada um de nós. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu vir e nos resgatar desse mundo, Senhor, e nos fazer seus filhos. Obrigado, Deus, pela revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo a cada um de nós. Obrigado pela salvação em Cristo, que nos garante a vida eterna de alegrias sem fim. E obrigado, Deus, pela Tua paz, que cada um de nós, como filhos Teus, carrega consigo. Essa paz que só é possível através de Jesus, que mesmo no meio da aflição, nós podemos sentir. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.